Interessante. O tema é Em Busca do Fogo. Amém? Entenderam? Em busca do fogo. Irmãos, uma vez eu estava trabalhando no hospital e de repente eu recebi um chamado urgente para comparecer ao CTI. E então, mais que depressa, peguei meus instrumentos de trabalho e me dirigi para lá. Era no 4º andar. E quando eu cheguei lá, havia um jovem com 26 anos. Isso faz uns 2 anos que aconteceu. Um jovem de 26 anos, de olhos azuis, forte, em estado gravíssimo. E aí eles pediram para que eu fizesse o meu trabalho. Eu fiz rapidamente. E quando no processo da imagem, eu identifiquei ali uma lesão pulmonar muito grande. Então eu corri pelas escadas, levando este resultado para que eles pudessem fazer uma intervenção imediata naquele jovem, porque senão ele poderia vir a falecer. E então, quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo uma massagem cardíaca, porque o coração dele estava chocando, ele estava parando, uma frequência cardíaca muito baixa. Então, eles, enquanto estavam fazendo a massagem, eu identifiquei o médico responsável e apresentei o resultado do exame para ele. E falei com ele sobre a situação ali. E o médico viu a gravidade daquele resultado e rapidamente foi lá, mandou parar a massagem e eles fizeram uma punção lateral no paciente. E aí, imediatamente encheu lá cerca de 1,5 litro, 2 litros de água e sangue misturado e uma série de coisas. E depois que eles fizeram essa punção, voltaram a fazer a massagem e o paciente voltou a recuperar. Aquele jovem estava em busca da vida, em busca com todas as suas forças, apesar dele ser jovem, vigoroso, ele buscava viver. E a sua família do lado de fora do CTI, porque não pode entrar lá dentro, todo mundo apreensivo, a mãe desesperada a chorar. E de repente ele entra em choque novamente, e parou de novo. E todo mundo volta a fazer a massagem sobre ele, e eles cansam, porque é muito cansativo a massagem, aí reveza, chama o outro. E aí, por fim, irmãos, eles não aguentavam mais, já fez o revezamento, me chamaram para participar do revezamento. E eu fui fazer a massagem nele. Irmãos, ele tinha a minha idade. E foi uma sensação terrível. E na hora que eu massageava ele teve uma frequência cardíaca aumentada, até pela própria impulsão, a frequência aumenta um pouquinho. Mas não teve jeito, irmãos. Eu fui o último a massagear aquele jovem. Ele faleceu, com 26 anos, dos olhos azuis, forte. Ele estava com uma complicação muito grande. A busca dele pela vida não foi o bastante. A busca nossa de levá-lo a viver também não foi o bastante. Não foi suficiente para que ele pudesse viver. Sabe? E a mensagem desta manhã é em busca do fogo. Sabe? Em busca do fogo. Para a vida, aquele jovem exigiu todo o esforço dele mesmo e de todos os profissionais da saúde ali reunidos, e ainda não foi o suficiente. Agora, para a vida eterna, exige um esforço pessoal em busca do fogo. Quando Jesus conversava com Nicodemos, ele disse para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, eu tenho que te dizer uma coisa. Se você não nascer da água, não poderá ver o reino dos céus. E Nicodemos não entendeu a mensagem. Jesus falou: não entendeu? Eu vou ainda dificultar mais para você. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. O Espírito é o símbolo do fogo. Se não nascer do fogo, se
se não for batizado com o fogo, o texto lido de Mateus fala assim, olha, e ele vos batizará com o Espírito e com o fogo. Se não for batizado pelo fogo, você não poderá entrar no reino dos céus. Sabe, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é o país que possui as maiores igrejas do mundo? Os irmãos sabem me dizer? Não o maior número de igrejas, mas as maiores igrejas do mundo. Hein? Não, hein? Deve ser o Brasil, né? Irmão Jeremias, o Brasil tem grandes igrejas, mas não é. O país que tem as maiores igrejas do mundo não possuía nenhuma igreja há 100 anos atrás. Era um país completamente daquelas crenças asiáticas, né? Budista, eu não sei exatamente as crenças dos asiáticos, mas era dessas crenças. E não possuía nenhum cristão. Mas há 100 anos atrás, foi um cristão para a Coreia do Sul. E quando ele chegou lá, ele começou a fazer um trabalho específico com a oração. E ele orava e incentivava as pessoas a orar. E de repente, lá surgiu as maiores igrejas do mundo. Para os irmãos terem uma ideia, eu peguei algumas aqui. A maior igreja batista do mundo está na Coreia do Sul. A maior igreja metodista, a maior igreja presbiteriana, a maior holiness, é aquela igreja da santidade, está lá na Coreia do Sul. A maior igreja pentecostal do mundo está também na Coreia do Sul. Isso é a maior igreja do mundo, sabe qual que é, irmãos? É a igreja do Evangelho Pleno, e também está na Coreia do Sul. Sabe quantos membros assistem nessa igreja, irmãos? 700 mil membros. 700 mil membros. 20 igrejas existem no mundo com mais de 20 mil pessoas assistindo. 20 igrejas só. E dessas 20, 9 estão na Coreia do Sul. Agora, os irmãos podem pensar, ora, mas o que isso me importa? Nada, não importa nada. Mas existe algo em comum nessas igrejas. Em todas elas, existe algo específico e comum em todas elas. Aliás, todas essas igrejas estão tentando juntar fundos e comprando campos nas montanhas para fazer retiros lá. E em um desses retiros, irmãos, ele dura a noite inteira. Sabe como é, o que existe de comum nessas igrejas? Uma vigília por semana, a noite inteira. Uma vigília por semana, todas as semanas. E uma reunião de oração por dia, todos os dias da semana. Sabe a que horas, irmãos? 5 horas da manhã. Um pastor foi visitar essa igreja, aliás, a igreja do pastor Yong Cho. E um pastor norte-americano foi fazer uma visita a essa igreja. E a esse pastor que era seu amigo e tal. E aí quando ele chegou lá, o pastor o convidou, falou, irmão, a nossa reunião mais importante é a reunião de oração. E aí aquele pastor norte-americano falou assim, irmão, mas como é que é isso? A nossa lá não é nem, é a última, a menos importante. E ele falou assim, pois é, irmão, é a que fica mais cheia. E eu vou te convidar para assistir conosco a reunião de oração. Que horas que é, irmão? 5 horas da manhã. Ele falou, 5 horas. Então você pode ficar tranquilo lá no seu hotel. Nós vamos enviar um carro com um motorista para te pegar na porta. E ele falou assim, então está combinado, 5 horas da manhã eu vou estar pronto. E, irmãos, naquela noite, aconteceu a maior tempestade dos últimos anos que aquele pastor tinha ido lá. 60 pessoas morreram. O vento era furioso, estava arrancando árvores. Muitos relâmpagos e trovões, e a chuva era terrível. Inundou certas avenidas. Foi uma noite terrível. E aquele pastor norte-americano pensou assim, olha, eu vou me arrumar, mas eu duvido que alguém chegue aqui para me levar. E aí ele ficou pronto.
ele e a esposa dele. E quando foi antes de 5 horas, o motorista encostou na porta. E ele rapidamente desceu, entrou no carro e foi. E quando ele chegou na igreja, irmãos, esta igreja, ela cabia 4.000 pessoas, bem acomodadas. E quando ele chegou na igreja, não tinha lugar para ele sentar. Então, como ele era visitante, os irmãos cederam lugar para ele, e ele se assentou. A igreja tinha 4.000 pessoas, depois de uma tempestade que matou 60 pessoas, estava furiosa, destruindo o país. E agora nos faz pensar, como pode uma pessoa se levantar 4 horas da manhã, se dirigir para a igreja, para uma reunião de oração, debaixo de uma tempestade assassina? O senso de que precisa orar. Sabe, eu li hoje aqui um texto bíblico sobre a oração e comentei, e pode ser que alguém pensou assim, ora, mas isso não tem nada a ver com o trabalho missionário. Irmãos, o que nós precisamos mais do que fazer o trabalho missionário, mais do que qualquer coisa, é de orar. É de orar. É de falar com Deus, ter um relacionamento próximo com Deus, ir em busca desse fogo. Irmãos, imagina esta reunião acontecendo toda quarta-feira aqui na nossa igreja, de 8 às 9 da noite. Imagina as pessoas se convertendo, as pessoas sendo curadas, as pessoas alcançando bênçãos na justiça, as pessoas sendo atendidas às suas orações. E você, onde está? Imagina tudo isso e imagina você. Aí você pode pensar assim, não, eu vou estar sentado no meu lugar ali na igreja. Eu vou estar sentado, mas no sofá da minha casa. Irmãos, e eu não condeno, porque a irmã White também não condenava, quando ela disse uma coisa, irmãos, que eu peguei aqui, olha, Testemunho para a Igreja, na página 70, volume 1, porque tem muitos volumes, né? Eu vou ler para os irmãos o que a irmã White diz quando ela avaliou as reuniões de orações que eram feitas naquela época. Ela diz assim, olha, as reuniões de oração devem ser as mais interessantes a serem realizadas. São, entretanto, muitas vezes, fracamente dirigidas. Irmãos, às vezes não temos ido no culto de oração, porque falta um incentivo, falta um culto mais dinâmico, falta cantores, hein? Apesar de vir muitos cantores no culto de oração da quarta-feira, mas faltam alguns que deveriam estar liderando os hinos, faltam criatividade de quem dirige o culto, falta tudo. E não sou eu que estou dizendo, a irmã White está dizendo. E isso nós precisamos resolver. Alguém teve uma ideia brilhante de fazer uma campanha de 30 dias, né, Silene? E foi uma ideia divina, irmã Silene. Eu não sei quem foi, eu estou apenas usando o nome da Silene, mas não sei quem foi, que Deus seja louvado, que seja para a honra e glória de Deus, a pessoa que teve essa ideia. Mas não foi dela, é uma ideia divina, uma inspiração divina. Temos que orar, e foi a reunião, a campanha de oração mais frequentada dessa igreja nos últimos anos. Sim ou não, irmãos? Eu, infelizmente, não pude vir, mas o dia que eu vim, a igreja estava repleta, tinha muita gente. E foi inteligente quem planejou também, porque todos oravam. Se a igreja tinha 100 pessoas, tinham 100 orações. Que Deus seja louvado. E essa criatividade, ela precisa emanar para outros dias de culto, especialmente o nosso culto oficial de oração, porque nós precisamos buscar o fogo, buscar o batismo com o fogo. Sabe, irmãos, agora eu quero dizer o seguinte, que a oração que nós estamos mais precisando é a oração em grupo, porque a oração pessoal nós fazemos, de repente você faz à noite, faz de madrugada, combina com sua esposa, combina com um amigo, não é assim? E marca um horário, olha, todo dia, meio-dia, vamos orar. Mas a oração coletiva, a oração que você vem aqui na frente e apresenta o seu problema, fala, irmãos, olha, eu estou passando por isso, eu quero as orações dos irmãos. Essa oração é diferente, sabe?
após a ascensão de Cristo, os discípulos retornaram para Jerusalém. Para fazer o quê, irmãos? Hein? Atos capítulo 1, versículo 12. Diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. São 120 pessoas reunidas em oração. Sabe o que é isso, irmãos? É a nossa igreja lotada, cheia, transbordante, reunida num propósito, em busca do fogo, em busca do Espírito Santo. E depois, sabe o que aconteceu? Eles foram atendidos. Lá no verso 1 fala assim: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, quase 50 dias depois, eles permaneciam no mesmo lugar, orando e buscando ao Senhor, unânimes. Sabe, irmãos, isso é algo fantástico. O momento que você vem aqui na igreja e se dispõe, sabe, de seus preconceitos, e pensa assim, de repente você pensava assim: eu não vou falar nada, porque os irmãos vão pensar isso de mim, ou aquilo outro. Você pensa: eu não quero saber disso, eu vou chegar e vou contar para meus irmãos e quero pedir oração. E vem à frente e fala. Coincidentemente, o dia que eu assisti o culto, alguém estava falando disso, falando assim: olha, eu tinha muito preconceito em vir à frente falar, pedir oração. De repente, eu não sei o que o outro ia pensar, mas agora isso acabou. Eu peço oração e sei que os irmãos vão orar por mim. Que Deus seja louvado por isso. Irmãos, vir à frente e pedir uma oração pública, para que nós reunamos e oremos em prol do seu pedido. Isso é o propósito de Deus, orar junto, assim como aconteceu com eles. E sabe o que aconteceu no verso 41? Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, você olha para o seu lado e vê o mesmo irmão, durante 20 anos, 15 anos, 10 anos, você olha e pensa assim: olha, o Jeremias está aqui, o Marquinhos está aqui, o Toninho está aqui, glória a Deus por isso, mas não tem ninguém diferente, não tem ninguém novo, a igreja não avança, não prospera. Sabe, a renda aumenta, o dízimo cai, a frequência diminui, as ofertas caem, tudo diminui, até o número de membros diminui. Alguma coisa está errada, e nós precisamos fazer algo por isso. De repente você vinha com mais 5 pessoas, sua família completa. Hoje você vem, você e seu esposo, ou você, o esposo e um filho. Alguma coisa está acontecendo, e nós precisamos acordar. Nós estamos em coma, assim como aquele jovem que eu contei, que fui chamado imediatamente para fazer um atendimento. Nós estamos em coma, e precisamos receber a vida novamente, receber o tratamento do fogo, para revivermos. A primeira atividade da igreja era a oração. Olha lá, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles não só estavam orando, como permaneceram orando, praticando isso, orando em todo o tempo. No capítulo 6, versículo 4, também fala que eles continuavam, mesmo depois de instituir a igreja como uma instituição, com a direção, os diáconos e etc. O versículo 4 fala assim: olha, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, mesmo depois da igreja instituída, algo permaneceu, que foi a oração em grupo. Nós perseveraremos na oração.
no plural, nós como um grupo, como um coletivo, se uniam para orar. No capítulo 12, aconteceu algo interessante. Pedro foi preso, e na prisão, os seus irmãos pensaram assim: vamos fazer o quê, irmãos? Orar. No momento crítico, eles poderiam, vamos arrumar um advogado. Olha, vamos lá falar com o homem lá do Senado, do Sinédrio. Vamos pedir um sacerdote. Não, eles foram orar. Olha o verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, também para eleger os presbíteros, 14, versículo 23, houve orações, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos de cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Também para chamar os primeiros missionários, e eu poderia fazer uma lista sem fim aqui. Mas por que nós precisamos tanto de oração? Por que nós precisamos nos reunir, marcar um dia para nos encontrarmos como igreja e orarmos? Por quê? E a pergunta é retórica, e eu respondo: porque sem o Espírito Santo nós não poderemos entrar no céu. Jesus disse que se não nascerdes da água e do Espírito, não poderão entrar no céu. E só alcançaremos, só receberemos o Espírito Santo se utilizarmos a senha, o método que os discípulos usaram. E eles reuniram na igreja e oraram todos os dias, unânimes, deixaram de lado tudo que era particular, passaram a olhar para o coletivo. Se de repente não tinha roupas para todos, eles dividiam as que tinham. Se não tinha alimento para todos, dividiam o alimento. Se não tinha morada para todos, acolhia aquele que não tinha. E havia uma união por completo. E eu quero dizer, irmãos, que a nossa igreja, quando eu era adolescente, era assim. Eu lembro que havia algo diferente. Éramos unidos, tão unidos que nos abraçávamos de uma maneira calorosa e gostávamos de estar junto. Toda a reunião a igreja estava cheia, todo mundo queria ouvir todo mundo. Agora não, agora é assim, o Jeremias que vai falar, então eu vou ouvir, eu gosto dele. O irmão Paulinho que vai falar, não, eu não gosto dele, não vou ouvir o que ele quer falar não. E agora existe algo que não está certo, e temos que corrigir isso, através da oração unânime, a oração que abdica de seus próprios interesses, que você esquece do seu próprio interesse e passa a preocupar com o outro. No momento que a pessoa vem na frente e fala o seu problema, olha, eu estou com um problema com meu vizinho é assim, assado. Então eu ajoelho e penso, Senhor, livra ele daquele vizinho, que o Senhor possa converter aquele coração. E eu passo a orar pelo próximo e esqueço de orar para mim, porque para mim eu sei que o próximo está orando. É uma troca. Eu oro por você e você ora por mim. A igreja precisa disso. Nós precisamos deixar o nosso próprio interesse para termos união, companheirismo, nos encorajarmos uns aos outros. A igreja primitiva, irmãos, estava em chamas, estava no fogo, porque eles até receberam línguas como de fogo. Irmãos, nós precisamos de estar assim, e nós estamos como pedras de gelo, como icebergs, estamos num local como o Polo Norte, precisamos cair em si, assim como aquela igreja foi batizada com fogo, com o Espírito Santo, nós também precisamos disso, mas precisamos impor um propósito no nosso coração, uma decisão de participar de uma oração coletiva, uma oração em grupo. Uma vez, Jesus disse assim para os discípulos, disse assim,
Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma vez Jesus disse isso. Se fosse hoje, ele também diria a mesma coisa. Mas nós podemos pensar sobre isso aqui. Irmãos, está na moda discordar. Se alguém fala uma coisa, imediatamente levanta 10 para discordar. Às vezes nem entendeu o que foi falado, mas ele já discorda. Olha, eu discordo. Nem sabe o que se trata, não, mas eu já discordo. Porque o espírito da discórdia está presente. Está presente. E é uma moda ser polêmico, ficar discutindo, insistindo contra os aguilhões. Uma vez Jesus disse, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E quando 2 ou 3 concordarem em uma coisa, isso de fato é algo espetacular para Deus. Espetacular. Quando você deixa de ter seu próprio pensamento, quer um exemplo disso? De repente alguém vem aqui e pede oração pela saúde de alguém que está doente. E aí alguém pensa assim, realmente, esse irmão precisa ser curado. Vamos orar para Deus curar esse irmão. Aí o outro pensa assim, não, isso aí é Deus que está provando ele na doença, para ele ser mais obediente. Ele tem que passar por essa prova. Como vai dar a oração, irmãos? Como vai ser isso? Precisa haver uma concordância, precisa haver você precisa deixar a sua própria vontade, seus pensamentos. Precisa disso, irmãos. Deixa ele sentar ali. Irmãos, nós precisamos entender que temos que concordar com nossos irmãos, com o pedido dos nossos irmãos. O irmão está pedindo, então eu vou orar porque ele está pedindo. Eu não sei os motivos, às vezes eu até acho que, sei lá, mas eu vou pedir porque eu não quero saber dos meus pensamentos, eu quero o interesse do meu irmão. E você abre mão dos seus pensamentos, a sua vontade, e passa a orar pelo próximo, passa a buscar a Deus pelo pedido do irmão. Sabe, outro texto na Bíblia diz que melhor é serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Quando nos unimos, nós ficamos mais fortes. Temos uma necessidade de saber que não estamos sozinhos. Nós fomos criados assim, para viver em comunidade, para estarmos sempre juntos, juntos de alguém, juntos de um amigo, juntos de um irmão, junto de um parente, junto de um vizinho, junto de qualquer pessoa. Você precisa estar junto. E agora, irmãos, no âmbito da igreja, nós precisamos estar juntos, unidos. Eu peguei um pensamento que a irmã White fala sobre isso aqui, irmãos, que eu quero muita atenção. Como diz um conhecido, toda atenção agora é pouca. Olhem para cá e prestem muita atenção, que esse texto é muito solene. Muito solene. Diz assim, toda atenção é pouca. Olha só, vi que uma espessa nuvem os envolvia. Isso está no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 178. Vi que uma espessa nuvem os envolvia, e que uns poucos raios de luz da parte de Jesus penetravam a nuvem. Olhei para ver aqueles que recebiam essa luz, e vi uns indivíduos orando fervorosamente pela vitória. A luz do céu foi derramada sobre eles, mas a nuvem escura, densa, sobre a igreja em geral, era compacta. O povo estava indolente e entorpecido. Satanás desceu com grande poder, sabendo que tem pouco tempo.
seus anjos estão ocupados e grande parte do povo de Deus permite ser embalado e posto para dormir. A nuvem novamente apareceu e pairou sobre a igreja. Vi que apenas mediante sincero esforço e perseverante oração, esse encanto seria quebrado. Irmãos, essa mensagem incomoda o inferno, porque é uma mensagem que nos atina para o que está acontecendo. Satanás coloca a mais densa nuvem sobre a igreja, de maneira que a igreja não consegue prosperar, não consegue fazer um trabalho missionário, não consegue buscar a Deus, não consegue alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para ela. Mas quando alguns poucos se unem em oração, então raios de luz alcançam esses poucos e bênçãos surgem no intuito de acordar toda a igreja. Irmãos, e esse período de oração foi para isso. Foi para isso que ele veio, para acordar a igreja, para nós percebermos que Deus é poderoso para agir, muito mais do que nós pensamos. Sabe, nós tivemos milagres aqui, tivemos milagres, coisas aconteceram. Nós vamos tirar depois um dia, nós vamos combinar com a direção da igreja, para marcar um dia para contar os milagres. Amanhã, né, irmã Maria José? Amanhã, então, é o dia para contar essas bênçãos, para você ver que raios de luz atravessaram essa nuvem densa e compacta que Satanás colocou sobre a igreja. Irmãos, o texto fala: vi que apenas mediante sincero esforço e perseverante oração, esse encanto será quebrado. É hora de buscarmos o Senhor. Os índices que nós comentamos aqui de crescimento da igreja são pífios, são terríveis. Há quanto tempo nós temos deixado de orar, deixado de frequentar os cultos de oração? Este momento, irmãos, como eu li no livro de Joel, é o momento de reunirmos, e os líderes, os ministros, se reunir e chorar, e orar, e buscar a face do Senhor, para conseguirmos ultrapassar essa barreira que Satanás tem colocado sobre nós. Temos que correr o mais rápido possível em busca do fogo. O Espírito Santo, precisamos alcançá-lo através de nossas orações. E quanto mais orarmos, mais poderemos estar perto deste fogo. Então não podemos parar, temos que orar e insistir em orar. Esta campanha acaba amanhã, mas não pode parar. Nós precisamos permanecer em oração, na busca do fogo, porque só assim conseguiremos um objetivo juntos como igreja, como irmãos, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Se um cair, você levanta, dá um abraço no irmão, fala: irmão, estou aqui junto com você, estou orando por você, estou orando, Deus vai te ajudar. Sabe, de repente, se você tem orado por alguém, então fala para esse alguém, vai lá e fala, bate no ombro e fala: irmão, orei por você essa semana, senti que Deus precisava de orações em seu favor, então eu orei por você. Isso vai fortalecer a igreja, isso vai trazer ânimo, vai trazer vigor, e essa densa nuvem vai ser dissipada. Agora, eu quero convidar a igreja a ficar de pé, e eu quero fazer uma última leitura. Vamos ficar de pé. Eu quero ler um texto também. Diz assim, todos de pé. Diz assim: se com fé cremos que Deus terá misericórdia de sua igreja nesses últimos tempos, isso será porque a verdade e a doutrina do Espírito Santo será não apenas estudada,
mas buscada de todo o coração. E não só porque a verdade será buscada, mas porque os ministros e congregações se acharão prostrados diante de Deus em profunda humilhação, com um só clamor: nós temos entristecido o Espírito de Deus, temos tentado ser igrejas cristãs com o mínimo possível do Espírito de Deus. Não temos procurado ser igrejas cheias do Espírito Santo. Não é isso, irmãos, que tem acontecido? Não temos buscado o Espírito Santo, não temos ido em busca do fogo. Mas se com fé confessarmos que temos feito isso, e nos unirmos em oração, em busca de perdão, em busca de consagração, e em busca do Espírito Santo, então o Espírito Santo será derramado sobre nós, seremos batizados com o Espírito e com fogo, e assim poderemos entrar no reino dos céus. Vivemos numa época em que, assim como os discípulos precisavam do Espírito Santo para pregar a mensagem, nós precisamos do Espírito Santo para preparar a volta de Jesus. Que Deus possa nos levar à oração. Vamos ajoelhar e falar com Deus. Senhor,